O que está causando as criações? Os cientistas dizem que existem apenas 4 possibilidades. Eles escolheram a evolução como sua teoria para todos os seres vivos. Os cientistas também selecionaram as flutuações quânticas como teoria do ano para a criação do Big Bang, estrelas e planetas. E eles descartaram alienígenas e Deus porque dizem que não são científicos. E se Deus for um criador científico sobrenatural? Isso significa que Deus não é um criador, só porque os cientistas não entendem a ciência de Deus? Vamos falar sobre Deus. Deus existe? Ele é o Criador? E esse homem, chamado Jesus, era Deus? A maioria dos cristãos acredita que ele era. Algumas religiões, assim como os cientistas, dizem não. Então, este vídeo será sobre Deus e, especificamente, de Deus realmente visitou a Terra. Isso pode ser provado? Acho que você achará este tópico muito interessante. Vamos começar. E, a propósito, você também pode estar interessado em assistir a esses vídeos. Ele estuda sobre criações. E agora, aqui está uma pergunta interessante. Você foi criado aleatoriamente ou foi criado intencionalmente? Talvez você não saiba, ou talvez nunca tenha pensado nisso. Se você diz que foi criado aleatoriamente, então você acredita que foi criado aleatoriamente pela evolução, ou talvez até flutuações quânticas. Mas se você disser que foi criado intencionalmente, então você teria que dizer: você foi criado por Deus, ou talvez até alienígenas. Mas a resposta alienígena pode ser um exagero. Se você sabe alguma coisa sobre a Bíblia, você pode ter lido que 500 anos antes de Moisés escrever o livro de Gênesis, outro homem, Jó, escreveu outro livro, chamado o Livro de Jó. Ambos descrevem suas conversas íntimas com Deus, e Moisés até disse que as pessoas na terra são feitas à imagem de Deus. Ora, é claro que algumas pessoas questionavam a autenticidade da Bíblia. Eles acreditam que as pessoas reescreveram a Bíblia ao longo dos anos. Agora, uma coisa que você tem que lembrar é que depois de analisar todos os livros da antiguidade, em outras palavras, aqueles livros escritos há muito tempo, os estudiosos determinaram que a Bíblia é o livro histórico mais preciso já escrito, apenas dizendo: é verdade que existem grandes religiões que desenvolveram suas próprias versões da Bíblia principal usada hoje, e ao fazê-lo, modificaram, eliminaram e acrescentaram informações ao seu novo livro religioso, para que se ajustassem aos seus conceitos pessoais. A maioria desses líderes religiosos diz que suas ações foram divinamente inspiradas. Além disso, a principal Bíblia usada hoje, embora tenha sido traduzida muitas vezes de idiomas anteriores, agora está traduzida com precisão para quase 2.000 idiomas diferentes hoje e está praticamente inalterada nos últimos 4.000 anos. Houve uma grande descoberta em 1946, quando pastores de ovelhas beduínos descobriram cópias de livros do Antigo Testamento em uma caverna que ficava ao lado do Mar Morto. O clima árido realmente seco preservou esses livros de pergaminho por mais de 2.300 anos. O significado dessa descoberta é que esses eram, é claro, livros do Antigo Testamento, porque, é claro, os livros do Novo Testamento não haviam sido escritos naquela época, mas nesses livros do Antigo Testamento foram encontradas profecias importantes que falavam sobre a vinda de Deus à Terra. Você pode imaginar? Mais tarde, mostraremos como todas essas profecias se cumpriram. Uma equipe de arqueólogos internacionais passou anos, juntando meticulosamente todas as peças de pergaminho. E o significado é que um dos livros, o livro de Isaías, está completo e está em exibição em todo o mundo. Nos últimos 30 anos, outros livros ainda estão sendo montados. Hoje, comparando a cópia em pergaminho de Isaías com a Bíblia de hoje, as palavras no livro de Isaías são 95%, palavra por palavra, as mesmas que na Bíblia usada hoje. Não é incrível? E o livro de Isaías é muito importante, porque nele há muitas profecias de Deus vindo à Terra sobre as quais falaremos mais tarde. Outra coisa interessante sobre a Bíblia
é que ela é o único livro existente que tem uma cópia que é datada, que está mais próxima da data em que o documento original foi escrito pela primeira vez. Se você comparar a Bíblia com outros livros históricos, outros livros têm intervalos e tempos muito mais longos entre a data escrita e a data da cópia mais antiga conhecida. A razão para fazer essa afirmação é que ninguém contesta se outros livros foram reescritos, mas eles desafiam a Bíblia como sendo reescrita. Então, se você olhar para este gráfico, ele mostra 7 livros, com o livro de Isaías no topo. Se você olhar para baixo na linha à esquerda, verá o livro de Platão, que foi escrito em 400 a.C., mas a cópia mais antiga existente de Platão é de 900 depois de Cristo, uma lacuna de 1.300 anos, e há apenas 7 cópias existentes. Ninguém afirma que o livro de Platão foi reescrito, mas se você voltar à linha superior, com o livro de Isaías escrito por Isaías, em 680 a.C., a cópia mais antiga existente é 300 a.C., uma lacuna de 380 anos, e há apenas um livro existente. É improvável que qualquer um desses livros tenha sido reescrito entre essas datas, devido aos anos que levou para fazer cópias manuscritas de qualquer livro. Outros livros históricos autenticam a exatidão de eventos, datas, lugares e pessoas que foram mencionados na Bíblia. Você pode ver esses livros e há muitos outros. Para a linha do tempo que a Bíblia cobre, é o livro histórico mais preciso já escrito, de longe. Os estudiosos declararam em 189 que todos os livros da Bíblia eram precisos, e eles combinaram todos os livros em um livro, em 325 DC. Em 312 DC, o imperador Constantino chegou à conclusão de que Jesus era Deus. O imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia na Turquia. Ele convocou bispos em todo o Império Romano para se reunirem, para selecionar livros que deveriam entrar no que hoje é chamado de Bíblia. Em 2003, um livro de ficção chamado de Código da Vinci afirmou que este Concílio de Nicéia fabricou a história de que Jesus era Deus. O livro vendeu 80 milhões de cópias em 44 países, pois as pessoas acreditavam nas mentiras do livro. O livro de Códigos da Vinci disse que o Concílio de Nicéia inventou a ideia de que Jesus era Deus. Mas a verdade é que o concílio não discutiu se Jesus era Deus, mas sim como transmitir aos pagãos que Deus tem o poder de aparecer como um mortal na Terra. O Da Vinci Code Book disse que a votação do concílio mal foi aprovada, por apenas 2 votos, mas a verdade é que apenas 2 dos bispos presentes votaram contra. Os livros de código de Da Vinci diziam que o imperador Constantino mandou reescrever os 4 evangelhos originais, mas a verdade é que os 4 evangelhos usados no concílio foram datados por carbono em 200 DC e estão prontamente disponíveis para inspeção hoje. O livro de códigos da Vinci dizia que o Vaticano era o benfeitor e Constantino governava o concílio, mas a verdade é que o Papa não compareceu ao concílio de 8 semanas, mas enviou apenas 6 bispos católicos romanos da Itália. Os outros 214 participantes eram bispos ortodoxos orientais, do Egito, Grécia, Palestina, Síria e Turquia. O Concílio de Nicéia não era sobre se Jesus era Deus, mas sim como transmitir aos pagãos, como Deus poderia vir à Terra, como um mortal, e viver entre o povo. À medida que novas religiões se formavam no século VI, o poder, o engano, o privilégio e o mandamento do respeito substituíram a missão da igreja cristã primitiva, de amor, serviço e humilde persuasão. Os teólogos hoje dizem que Deus é impossível de ver, exceto nas coisas que foram criadas, mas milhares de pessoas que experimentam a quase morte, mais conhecidas como pessoas que passaram por EQM, dizem ter descrições vívidas de como Deus Jesus é em seus encontros. Quando os cientistas dizem que Deus não existe e os líderes religiosos não podem provar que existe um Deus, então os que têm mentes curiosas continuam a murmurar.
55% de todas as pessoas no mundo acreditam que existe um Deus. 70% do mundo já ouviu falar de Jesus de uma forma ou de outra. E alguns acreditam que Jesus era Deus, enquanto outros pensam que ele era apenas um grande líder moral. Trata-se de uma pesquisa da Pew Research realizada nos Estados Unidos em 2014, há 10 anos. A pergunta foi feita: você poderia dizer com absoluta certeza que Deus existe? Como você pode ver nos resultados, as respostas são surpreendentes e variam muito. É claro que você esperaria que agnósticos e ateus tivessem porcentagens baixas, e hindus e budistas. Mas ao perguntar aos muçulmanos se eles acreditam absolutamente que Deus existe, apenas 45% poderiam dizer que sim. Olhando para o grupo de religiões, que dizem que todas acreditam no mesmo Deus Criador, em média apenas cerca de 50% poderiam dizer sim. Os judeus entrevistados disseram apenas 19% poderiam dizer com absoluta certeza que Deus existe. Os protestantes tradicionais, compostos principalmente por metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, Igreja de Cristo e episcopais, todos tiveram uma porcentagem relativamente baixa de respostas sim também. Os resultados desta pesquisa são surpreendentes e, novamente, isso foi feito há 10 anos. Como podem as pessoas que se associam a uma religião, que supostamente acreditam em Deus, não ter quase 100% dizendo com certeza que existe um Deus? Isso é desconcertante. Quem falhou em fazer o trabalho? É de admirar que algumas pessoas também tenham dúvidas sobre a divindade de Jesus? Hoje, bilhões de pessoas ainda estão falando sobre o homem compulsivo, que visitou a Terra há 2000 anos. O mundo inteiro usa calendários baseados em seu aniversário. Alguns gostariam de mudá-lo, mas por mais que tentem, parece impossível. Uma celebração de Natal é observada em todo o mundo por quase todas as pessoas, independentemente da religião. Existe alguma prova de que Deus existe? E ele realmente visitou a Terra? Vamos ver o que podemos descobrir. Se Deus é o Criador do universo, poderia ele ir a qualquer lugar, fazer alguma coisa e ser alguma coisa se quisesse? Algumas religiões rejeitam esse pensamento como blasfêmia. Há muitas provas de uma visita de uma pessoa extraordinária há 2000 anos. Poucos duvidam que Jesus viveu na Terra e que falava diretamente com as pessoas. Mas algumas religiões proíbem seus seguidores de crer que Jesus é Deus. Mas eles acreditam que ele foi um grande profeta moral capaz de fazer milagres incríveis que nenhum mortal poderia fazer. Outras religiões dizem que Jesus era lunático, herege e encrenqueiro. Talvez seja porque ele não gostava de leis severas que foram estabelecidas por líderes religiosos e o uso de locais de culto para mercados. Havia 300 profecias que foram registradas no Antigo Testamento da Bíblia sobre a vinda de Deus à Terra. Todas as profecias foram cumpridas e registradas no Novo Testamento da Bíblia. As profecias previram que Deus ficaria desapontado, porque alguns ainda se recusariam a acreditar nele. Nos anos 50, 300 profecias bíblicas foram analisadas por 600 estudantes universitários de estatística, em 12 aulas diferentes de matemática. Eles estavam tentando determinar a probabilidade estatística, ou probabilidades, de um mero mortal ser capaz de realizar essas profecias. A documentação dos processos de pensamento, pelos quais as aulas passaram, está registrada no apêndice. Seu cálculo mostrou que as probabilidades eram muito remotas para um mero mortal realizar até mesmo 8 das profecias, mas sozinho 300. Este gráfico mostra as probabilidades de um mero mortal como você e eu realizar apenas 8 das 300 profecias. Observe que as 8 profecias são todas eventos em série,
e que a própria profecia do Antigo Testamento é mostrada em uma coluna, seguida pelo cumprimento dessa profecia no Novo Testamento. E, finalmente, as probabilidades são mostradas na última coluna. Por serem eventos seriais e bem independentes, as probabilidades devem ser multiplicadas umas pelas outras para determinar a probabilidade total de um mortal ser capaz de realizar todas elas. Portanto, as probabilidades aleatórias de realizar apenas esses 8 eventos em série são uma chance em um número com 28 e 8 zeros atrás dele. Isso é como 1 bilhão vezes 1 bilhão vezes 1 bilhão. Isso seria impossível para um humano alcançar. E você pode ver as probabilidades para 16 profecias sendo realizadas por um mortal. É um número com 45 zeros atrás dele. E finalmente as chances de 48 profecias serem cumpridas é um número com 157 zeros atrás dele. Números impressionantes. As profecias eram todas eventos independentes e em série que aconteceram um após o outro. Nenhum dos eventos aconteceu simultaneamente. E lembre-se, de acordo com a lei de Borel e a lei de Clyde de inteligência artificial, eventos com chances maiores que 1, de um número com 50 zeros, nunca acontecerão. É impossível. Simplesmente não pode acontecer. De acordo com as próprias leis da ciência. Nenhum mortal poderia ter cumprido apenas estas 8 profecias. Os discípulos de Jesus fizeram-lhe uma pergunta: onde está Deus? Esta foi a resposta dele: se você me conhecesse, então você teria conhecido meu Pai. De agora em diante você o conhece. E o vi. As palavras que digo não são minhas, mas as palavras de meu Pai, que vive em mim, e que vive em mim e faz sua obra através de mim. O filme Avatar, mais crível. Então Deus Jesus, se tornando um humano e vindo para a Terra, os espectadores parecem acreditar plenamente que um Jake Sully fictício poderia se tornar um avatar, vivendo com pessoas em Pandora. Porque algumas pessoas têm dificuldade, acreditando que Deus poderia vir à Terra se quisesse. Em 93, um livro de história romana chamado Antiguidades dos Judeus foi escrito por um estudioso judeu chamado Flávio Joséfo, que incluía muitas histórias sobre Jesus e seus discípulos. O governo romano pagou a Joséfo para registrar a história de Roma enquanto ocupava países estrangeiros. Os escritos de Joséfo foram aclamados pelos historiadores como um livro de história preciso e objetivo. Joséfo tinha cidadania romana e judaica e era um general judeu, mas desertou para o exército romano. Assim, até hoje, os judeus se recusam a aceitar os escritos de Joséfo. Joséfo escreveu em seu livro: na ocasião, apareceu Jesus, um homem sábio, se é que se pode chamá-lo de homem, pois ele era um fazedor de obras surpreendentes e um mestre do povo, que recebia a verdade com prazer. E quando o piloto, por causa de uma acusação feita pelos líderes entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o amavam anteriormente não deixaram de fazê-lo. Joséfo escreveu ainda, pois ele apareceu a eles no 3º dia, vivendo novamente, assim como os profetas divinos haviam falado sobre isso e outras coisas maravilhosas sobre ele. E ele ganhou o seguinte: entre muitos judeus e entre muitos de origem grega, ele era o Messias, e até hoje, a tribo de cristãos com o nome dele não morreu. Outro historiador judeu chamado Saulo era de Tarsos, na Turquia, mas morava em Jerusalém. Ele acabou escrevendo muitos dos livros do Novo Testamento da Bíblia sobre Jesus, depois que ele teve uma experiência de quase morte com Jesus, enquanto tentava matar cristãos. Saulo, cujo nome mais tarde foi mudado para Paulo, acabou sendo um dos principais apóstolos de Jesus. Mas Paulo não começou assim. Paulo era um líder fariseu judeu religioso e odiava o que Jesus estava fazendo, porque Jesus colocava em risco as posições dos líderes judeus, em uma época em que eles estavam sob o domínio romano, e qualquer um que causasse perturbação não era apreciado. Paulo ficou cego por 3 dias durante sua experiência de quase morte e teve uma epifania. Jesus conversou com Paulo e deu-lhe instruções. 3 dias depois, ele recuperou a visão, assim como Jesus disse que faria. O encontro de Paulo com Jesus foi um evento de mudança de vida.
Ele deixou de ser um odiador de Jesus para ser um forte defensor de Jesus, escrevendo 14 livros fundamentais da Igreja, que agora são encontrados no Novo Testamento. Em 62 de Kostur, Paulo escreveu à igreja em Colos, na Turquia, dizendo-lhes que os apóstolos não sabiam disso na época, mas na verdade estavam vendo a imagem física de Deus na terra. Isso foi dito por um homem que teve uma experiência de quase morte com Jesus e foi levado para o céu e voltou. Isso foi escrito apenas 30 anos após a crucificação de Jesus, em 110 de. O administrador romano Plínio enviou uma carta ao imperador Trajano, perguntando se ele deveria continuar matando cristãos, porque seu único crime era adorar a Deus Jesus. Em 178 d.C., o filósofo grego Celsius escreveu sobre Jesus ter grandes poderes mágicos e se chamar de Deus. Os arqueólogos descobriram recentemente os restos de uma igreja cristã do início de 230 DC, 20 milhas ao sul de Nazaré, na antiga vila de Otnai. A descoberta representa a prova de que 85 anos antes de o imperador Constantino abraçar o cristianismo, os cristãos já adoravam a Deus Jesus. Um mosaico de Deus Jesus foi descoberto no chão de uma sala de oração cristã recém-descoberta, chamando Jesus de divindade e confirmando o registro do Novo Testamento, que Jesus foi chamado de Deus Jesus pelos primeiros cristãos. Este é o mosaico que foi encontrado no chão do centro de adoração. A inscrição está em grego, mas diz: o Deus amoroso Akeptos ofereceu esta mesa a Deus Jesus Cristo como um memorial. E você pode ver no canto inferior direito como eles se referiam a Jesus como Deus Jesus. Esta é uma prova muito profunda de que os primeiros cristãos, aqueles que viviam perto do tempo de Jesus, já sabiam que Jesus era Deus e que ele os havia visitado em carne viva. E você verá mais sobre isso mais tarde. De alguma forma, os cristãos puderam usar os aposentos do soldado romano e converter sua sala de jantar comum em uma sala de oração com uma mesa eucarística para celebrar a última ceia. Parece que Akeptos doou a mesa da comunhão e um oficial romano chamado Gaianos pagou pelo mosaico. Está tudo gravado aqui, embutido em um piso de mosaico que conta tudo. Os primeiros cristãos sabiam que Jesus era Deus. Após a crucificação de Jesus, mais de 500 testemunhas o viram, inclusive, quando ele reapareceu aos apóstolos instantaneamente dentro de quartos trancados, assim como ele disse que faria. A Bíblia diz que Jesus reapareceu durante um período de 40 dias, antes de partir da terra, e depois que ele saiu, seus apóstolos começaram a entender mais claramente o que suas palavras significavam. As profecias sobre sua vinda à terra, sua vida na terra e sua missão tornaram-se muito vívidas para os apóstolos, porque eles foram testemunhas em primeira mão. A Bíblia registra que Jesus surpreendeu as pessoas com milagres, mas alguns ainda não acreditavam que ele era Deus em forma humana. A maioria das pessoas estava interessada apenas em seus milagres, não é a mensagem dele. Cristãos e muçulmanos acreditam que os milagres sobrenaturais que foram realizados por Jesus realmente aconteceram. Judeus e céticos não, dizendo: muitas pessoas realizam milagres naquela época. Existem apenas 2 reivindicações registradas, de outros realizando milagres, no século I. Não há tantas reivindicações, como comumente se pensa. E aqui estão os 2, supostamente milagreiros. O primeiro foi Apolônio. Ele era um filósofo grego carismático, que vivia na Turquia, que supostamente trouxe uma jovem de volta dos mortos, mas não há absolutamente nenhuma prova documentada disso. É apenas uma lenda. A única outra reivindicação de poderes mágicos era Roni, que era um estudioso judeu grego, sobre o qual Joséfo falou em seu livro, mas Joséfo o chamou de enganador. Roni alegou ter realizado apenas um milagre de orar por chuva, que supostamente aconteceu. Mas, novamente, não há prova disso. É apenas uma lenda. Esta é a soma total de milagreiros no século I, que cada um aponta. Mas, aqui estão 28 dos verdadeiros milagres que Jesus realmente realizou.
Esses milagres envolveram trazer pessoas de volta dos mortos e curar muitas pessoas, como você pode ver. Você pode procurá-los nesses versículos da Bíblia no Novo Testamento. Um dos milagres, o primeiro, que é muito interessante, é quando Jesus estava em uma festa de casamento e transformou água em vinho. Basicamente, o que Jesus fez foi que ele pegou os átomos de hidrogênio e oxigênio que formam a água, que estavam nos vasos, e ele adicionou carbono a eles, e veio com um vinho muito delicioso, que todos deliraram. Isso mostrou o poder milagroso de Jesus, como projetista inteligente, como criador de qualquer coisa que ele quisesse criar, como Deus Jesus. Como é seu titulinho, vós? Os apóstolos poderiam ter mentido e vivido, mas todos disseram a verdade e foram mortos por isso. Ter 12 apóstolos, todos contando exatamente a mesma história, depois de estarem separados por anos em muitos países diferentes, seria impossível para qualquer outro grupo de pessoas fazer. Mas eles fizeram. Suas experiências em primeira mão com Jesus não podiam ser apagadas de suas mentes, do que tinham ouvido e visto. Os apóstolos não receberam dinheiro, foram perseguidos, desistiram de suas carreiras e todos morreram pobres, mas nunca se desviaram de contar o que viram com seus próprios olhos. Por que pelo menos um dos apóstolos não tentou salvar sua vida? Mas nenhum deles o fez. Todos os apóstolos morreram de morte violenta. Alguns foram apedrejados até a morte, alguns foram crucificados, alguns morreram pela espada, alguns foram decapitados, alguns foram arrastados em pedaços e alguns foram enforcados. Todos eles morreram, mortes terríveis, mas nenhum deles mudou sua história. Jesus foi sepultado num sepulcro à vista de centenas de judeus, gentios e uma legião de 4.800 soldados romanos. Depois que Jesus morreu, seu corpo foi colocado em um túmulo doado por um judeu rico. A maior profecia de todas foi cumprida, quando o túmulo guardado de Jesus foi encontrado vazio. Eles não podiam matar Deus Jesus. A Bíblia registra que os líderes religiosos judeus pagaram soldados romanos para mentir, dizendo que o corpo foi roubado pelos seguidores de Jesus. Seus seguidores não seriam corajosos o suficiente para roubar um corpo de uma legião romana, guardando o túmulo selado de Jesus. Não há outras histórias, como a história de Jesus, que tenham sido faladas por tantos séculos com tanta intensidade como a de Jesus aparecendo na Terra. Isso é porque das probabilidades inacreditáveis de que nenhum mortal pudesse completar as profecias que Jesus fez, foi por causa de seus milagres de cura e trazer as pessoas de volta à vida, foi por causa dele ressuscitando dos mortos, foi por causa de sua mensagem de amor, perdão e vida após a morte, foi porque os apóstolos estavam todos dispostos a morrer, em vez de contar uma mentira, ou foi porque seus crucificadores não puderam desfilar o cadáver de Jesus ao redor de Jerusalém. Há provas científicas abundantes de que Deus veio à Terra como Jesus e cumpriu profecias que nenhum mortal poderia fazer. Mas quem convencerá as pessoas de que Deus realmente existe e é um Criador? Você decide.